Amigos, hoje vamos mergulhar em um tópico profundamente preocupante: a ascensão do fascismo de direita em todo o mundo. É uma conversa que não podemos ignorar. Vemos suas sombras se alongando pelo globo, ameaçando o próprio tecido das sociedades democráticas. Dos corredores do poder às conversas cotidianas, os ecos do fascismo estão cada vez mais altos. É fácil se sentir sobrecarregado, até mesmo impotente. Mas entender o problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Precisamos nos perguntar: como chegamos aqui? Quais são os sinais de alerta? E o mais importante, o que podemos fazer para impedir isso? Isso não é apenas sobre política, é sobre pessoas, é sobre o nosso futuro compartilhado. É um chamado à ação para todos que acreditam em um mundo definido pela empatia, igualdade e justiça. Vamos lançar luz sobre essa escuridão juntos. Antes de prosseguirmos, vamos definir nossos termos. O fascismo, em sua essência, é uma mistura tóxica de nacionalismo, autoritarismo e desprezo pela democracia. Ele prospera com o medo, transformando minorias em bodes expiatórios e prometendo um retorno a uma era de ouro mítica. Imagine uma sociedade onde a dissidência é silenciada, onde um grupo detém o poder absoluto e onde os direitos individuais são pisoteados. Essa é a realidade assustadora que o fascismo oferece. É um sistema que se alimenta de nossas ansiedades, prometendo soluções simples para problemas complexos. Mas essas soluções sempre têm um custo: a erosão da liberdade, a supressão da verdade e a perseguição aos inocentes. Devemos estar vigilantes em reconhecer e rejeitar essas ideologias perigosas onde quer que elas surjam. Nos últimos anos, temos testemunhado um ressurgimento perturbador do fascismo de direita em todo o mundo. É uma tendência alimentada por uma tempestade perfeita de ansiedades econômicas, divisões sociais e a rápida disseminação de desinformação online. Das ruas da Europa aos corredores do poder americano, grupos de extrema-direita estão ganhando força, explorando essas ansiedades para promover suas agendas perigosas. Eles oferecem narrativas simplistas, culpando problemas complexos sobre imigrantes, minorias ou qualquer pessoa considerada diferente. Essa ascensão do fascismo não é um fenômeno espontâneo. É um movimento calculado, muitas vezes orquestrado por líderes carismáticos que exploram o medo e a divisão para seu próprio ganho. Devemos ser cautelosos com sua retórica, suas promessas e seus apelos sedutores por um retorno a um passado melhor. Este não é apenas um problema local, é um problema global. Basta olhar para a recente onda de populismo de direita na Europa. Partidos com raízes fascistas estão ganhando terreno em países como Hungria e Polônia, corroendo normas democráticas e atacando minorias. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos testemunharam a ascensão do nacionalismo branco e do extremismo de direita, culminando no ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. Esses eventos foram um lembrete gritante da fragilidade da democracia e da ameaça muito real representada por essas ideologias. Do Brasil à Índia, tendências semelhantes estão surgindo, com líderes explorando sentimentos nacionalistas para consolidar o poder e silenciar a dissidência. Este ressurgimento global do fascismo de direita é um sinal de alerta, um chamado à ação para todos que valorizam a liberdade e a democracia. Seção 5: Ecos do passado, paralelos históricos e manifestações modernas. Para entender o presente, devemos olhar para o passado. A ascensão do fascismo no século XX, culminando nos horrores da Segunda Guerra Mundial, serve como um lembrete arrepiante dos perigos da complacência. Vemos paralelos assustadores hoje: a demonização das minorias, a supressão da dissidência, a erosão das instituições democráticas. A linguagem pode ter mudado, os métodos podem ter evoluído, mas a ideologia subjacente permanece a mesma. Uma mistura tóxica de nacionalismo, autoritarismo e ódio.
A história nos ensina que o fascismo prospera em ambientes de medo, incerteza e divisão. Alimenta-se de nossas ansiedades, oferecendo soluções simplistas para problemas complexos. Devemos aprender com os erros do passado e ser vigilantes em reconhecer e resistir a esses padrões perigosos no presente. Seção 6. O custo humano, impactos na sociedade e nos indivíduos. A ascensão do fascismo não é um debate político abstrato, tem consequências no mundo real. Ele erode a confiança nas instituições, alimenta as divisões sociais e cria um clima de medo e intolerância. As minorias são frequentemente os primeiros alvos, enfrentando o aumento da discriminação, discurso de ódio e até violência. A liberdade de imprensa é restringida, a dissidência é silenciada e as normas democráticas são corroídas. Mas o custo humano do fascismo vai muito além de suas vítimas imediatas. Cria uma sociedade onde o medo e a suspeita reinam, onde o pensamento crítico é sufocado e onde a empatia é substituída pela indiferença. É um veneno lento que corrói a própria alma de uma nação. Seção 7. Faces do fascismo. Figuras-chave e sua influência. A ascensão do fascismo é frequentemente liderada por figuras carismáticas que exploram os medos e preconceitos das pessoas para ganhar poder. Esses indivíduos costumam se apresentar como salvadores, prometendo restaurar a ordem e a prosperidade. Vemos isso na ascensão de figuras como Viktor Orbán, na Hungria, e Narendra Modi, na Índia, ambos acusados de erodir as normas democráticas e alimentar sentimentos nacionalistas. Sua retórica, muitas vezes marcada por xenofobia e islamofobia, encorajou grupos de extrema-direita e alimentou divisões sociais. Nos Estados Unidos, a presidência de Donald Trump, com seus ataques à mídia, a aceitação de teorias da conspiração e o incentivo ao nacionalismo branco, serviu como um alerta severo sobre os perigos representados pelo populismo de direita. Essas figuras, com seu culto à personalidade e desrespeito pelas normas democráticas, representam um perigo claro e presente aos valores de liberdade, igualdade e justiça. Sua influência deve ser combatida com um compromisso renovado com os princípios democráticos e uma rejeição de sua retórica divisionista. Seção 8. Virando o jogo. Combatendo o fascismo no século XXI. Então, como combatemos essa maré crescente de fascismo? Requer uma abordagem multifacetada, que aborde os sintomas e as causas profundas. Em primeiro lugar, precisamos fortalecer nossas instituições democráticas e proteger os direitos de todos os cidadãos. Isso significa proteger a liberdade de imprensa, garantir eleições livres e justas e defender o Estado de Direito. Também devemos abordar as ansiedades econômicas e as divisões sociais que alimentam o populismo de direita. Isso significa criar uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos tenham a oportunidade de prosperar. Por fim, precisamos combater a disseminação de desinformação e discurso de ódio online. Isso requer um esforço coletivo de governos, empresas de tecnologia e indivíduos para promover a alfabetização midiática e criar um ambiente online mais responsável. Seção 9. 1. Chamado à ação. Nosso papel na construção de um futuro melhor. A luta contra o fascismo não é um esporte para espectadores. Requer a participação ativa de todos os cidadãos. Silêncio, como diz o ditado, é cumplicidade. Devemos estar dispostos a nos manifestar contra a injustiça, desafiar o preconceito e defender os direitos de todas as pessoas. Devemos nos educar sobre os perigos do fascismo e ser vigilantes no reconhecimento de seus sinais. Devemos apoiar organizações que lutam pelos direitos humanos e valores democráticos. Devemos votar em líderes que defendam esses valores e responsabilizá-los quando eles falharem em fazê-lo. O futuro não é predeterminado, é moldado pelas escolhas que fazemos hoje.
Vamos escolher a esperança em vez do medo, a unidade em vez da divisão e a ação em vez da apatia. Juntos, podemos construir um mundo onde o fascismo permaneça uma relíquia do passado, não um prenúncio do futuro.